Boa noite aos que estão chegando, sejam bem-vindos a mais uma reunião de terça-feira. Uma ótima noite a todos, que possamos ter uma reunião abençoada. E como todas as terças-feiras, hoje nós faremos a explanação do Evangelho, a vibração e o passe. Sejam todos muito bem-vindos, Bruno, Selma, André, Flávio, Fátima, Beth, sejam todos muito bem-vindos, Miguel, Ricardo, Valdete, Eliana, Denise, sejam bem-vindos, Gláucia, minha irmã, Patrícia, Fabiano, sejam bem-vindos, que Deus nos abençoe a todos em mais essa reunião, em mais essa noite, em que continuaremos com o propósito durante todas as terças de dezembro de falar do Evangelho de Jesus e de personagens que de alguma forma fizeram parte da caminhada do Cristo na Terra, né? Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Tá tudo ok? Vanice, boa noite, minha irmã. Talino, Marli, Yara, minha priminha, seja bem-vinda. Landa, seja bem-vinda. Zeza, Cristiane, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem, vendo bem? Tá tudo ok? Ok, obrigado, Marli, obrigado, Fátima, ok. Mandu, meu irmão, grande abraço. Natalina, seja bem-vinda, ok. Selma, ok. Mais 3 minutinhos e a gente começa. Dirceia, seja bem-vinda. Mário, Rosimeire, Licélia, minha irmã, tudo ok, ótimo, maravilhoso. Gleide, Janir. Bom, hoje a personagem que nós vamos falar é sobre João Evangelista. Então a gente vai comentar um pouco a história desse espírito e a sua contribuição para o Evangelho de Jesus, né? Acredito que vocês vão gostar. Melissa, Lalinha, sejam bem-vindas. Daqui a 3 minutinhos a gente já inicia. Enquanto isso, vamos aguardando as pessoas chegarem. Vamos também já pegando o copinho com água para logo mais após. José, meu irmão, seja bem-vindo. Renata, logo após a nossa explanação, faremos a vibração pelos necessitados e logo após o passe e a fluidificação das águas. Então já separem aí o seu copinho, a sua garrafinha, para que ao final da reunião seja fluidificada. Lourdes, minha irmã, seja bem-vinda. Mais 2 minutinhos e a gente já começa. Ô Alessa, tudo bom com você? E o Douglas, tudo bem? Mazé, Marina, todos muito bem-vindos. Marcelo, daqui a pouquinho a gente já inicia com a linda história de João o Evangelista, né? Que tem muito a ensinar a todos nós. Cacilda, minha irmã, boa noite. Saudades também, saudades, Alessa. Se Deus quiser, logo, logo o estudo passa e nós voltamos às nossas reuniões presenciais, não esquecendo que isso trouxe uma contribuição valiosa, que são as lives. Então, mais uma vez lembrando, quando retornarmos às nossas atividades, as lives vão continuar. Só que aí transmissões ao vivo das nossas reuniões públicas, né?
Bom, 8 horas, então vamos iniciar? E como sempre, vamos iniciar com uma prece. Então eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião eles nos possam conceder a paz, a harmonia, bênção, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas e ao sairmos daqui, desta live, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar a nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, eu gostaria, e eu sempre repito isso, sempre que nós vamos falar de personagens do Evangelho, e João Evangelista não é exceção, eu particularmente me utilizo para montar essa palestra dos Evangelhos, naturalmente, da revelação da espiritualidade e das comprovações científicas, seja arqueológicas, seja de estudo da história do Evangelho, que possam nos dar um caminho mais coerente em relação à vida desse apóstolo, tá? Então, a nossa história começa na região mais bela de toda a Palestina, a Galileia. E era mais bela porque ali havia um imenso lago, que para as nossas proporções é quase nada. Um pouco maior, por exemplo, do que a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Mas para as proporções de um país como a Palestina era imenso. E era dado o nome de Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades. Então, em volta deste lago, toda a região da Galileia se formou. E em volta do lago se formaram várias cidades. Cafarnaum, Dalmanuta, Betsaida, Magdala e tantas outras. E a nossa história se detém em uma pequena cidade, às margens do Mar da Galileia, de nome Betsaida, que à época, não obstante ser chamada de cidade, era um povoado, quase um vilarejo, com poucas centenas de habitantes. E dali havia um casal, ele chamado Zebedeu, um pescador, e a sua esposa Salomé, uma dona de casa, que tiveram 2 filhos, Tiago, o mais velho, e João, que era chamado pelo nome hebraico de Iocanaã, significado de João em hebraico. E como era natural à época, todos judeus, seguindo o judaísmo, todas as famílias iniciavam a preparação do filho nas letras sagradas aproximadamente aos 2, 3 anos de idade. E na família de Zebedeu não foi diferente. O jovem João cresceu aprendendo as Sagradas Escrituras desde a primeira infância e sendo alimentado nele um sentimento de devoção ao Deus de Israel, bem como ao amor incondicional por aquele Messias que deveria de vir
que os hebreus aguardavam há séculos e que era tão preceituado por todos os profetas. E à medida que ele crescia, ele iniciou o trabalho com o pai e o irmão na pesca. Então, todos os dias pela manhã, ia ao lado do irmão Tiago e Zebedeu, o pai, à pesca no mar da Galileia. E voltavam à noitinha. Era uma rotina difícil, uma rotina dura. No entanto, aos 13 anos, quando já adentrava a fase moça, uma vez que, para o povo hebreu, há 3 idades do homem. Até os 13 anos é criança. Dos 13 aos 30 é um homem jovem. E a partir dos 30, ele é digno de ser ouvido. Então, a partir daí, aos 13 anos, ele começou a perceber que, não obstante aquela vida de pescador, ele gostar, era muito pouco para ele. Ele queria algo que ele não sabia o que. Em realidade, ele queria servir a Deus, mas ainda não sabia como. Ele, que havia nascido no ano 14 da era cristã, estava agora com 13 anos, ou seja, o ano era 27 da era cristã, quando ele ouve falar ali na região da Galileia que apareceu um homem com o mesmo nome dele, Iocanaã, João, que falava do reino dos céus, que falava da vinda do Messias e conclamava o povo a se arrepender dos pecados. E às margens do rio Jordão batizava, simbolicamente limpando com água os pecados. E aí ele não pensou 2 vezes. Ao lado de um amigo querido chamado André, que partilhava com ele esse desejo, foi até as margens do Jordão conhecer esse profeta, que por batizar as pessoas à margem do rio Jordão, teve o nome de João o Batista, ou seja, João, aquele que batiza, aquele que faz a purificação. Então aí ele foi batizado por João, o Batista, e começou a segui-lo, seguia as suas orientações, seguia os seus preceitos, forçava-se muito mais a reforma íntima que até hoje nós divulgamos nos meios espíritas e de uma forma geral em todas as religiões, até que um dia, uma manhã qualquer, ele estava ali ao lago, às margens do Rio Jordão, vendo as pessoas emocionadas com a fala de João Batista e vendo-o batizar, quando ele percebe um homem, um jovem homem, que se aproxima de João e pede-lhe que o batize. Ele achou estranho quando o seu mestre, entre aspas, João o Batista, se volta àquele estranho e diz: eu não sou digno de amarrar-lhes as sandálias, e tu vens a mim para batizar? E o estranho homem diz: é necessário, João, para que cumpra as Escrituras. Uma vez que Oséias, antigo profeta, havia dito que o Messias seria batizado nas águas do Jordão. E assim foi. Mas o que assombrou mais João foi que no momento do batismo,
João o Batista declarou que uma luz imensa desceu mansamente sobre Jesus, Yahshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Desceu mansamente como pomba sobre ele, e ele ouviu nitidamente uma voz: Este é meu filho bem-amado, a quem ponho toda a minha complacência. E no mesmo instante, João o Batista se ajoelha e diz inspiradamente: Eis o Cordeiro de Deus. Aquela cena foi tão marcante para João, filho de Zebedeu, que ele ficou intrigado com tudo aquilo. Logo após acabada a atitude do batismo, em que aqueles discípulos de João Batista se reuniram com ele para dialogar de forma mais particular, João juntou todos os seus discípulos e disse: Aquele chama-se Yahshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Ele é o Messias esperado, a quem vocês todos devem seguir. E todos foram ao encalço de Jesus. Mas João, filho de Zebedeu, ficou ali para particularmente conversar com João o Batista. E lhe disse da sua aflição: Não é justo, João, que todos o abandonem por causa de Yahshua, uma vez que você também é portador da verdade. E João o Batista dá um exemplo da sua incorruptível humildade, quando diz: Querido João, é necessário que eu diminua para que Jesus cresça. E assim, vencido pelo argumento de João Batista, João, filho de Zebedeu, segue Jesus. Acompanha Jesus em sua trajetória ao lago de Genezaré, ao largo das cidades que eram banhadas pelo mar da Galileia. Começou a ver a mensagem de Jesus. Ele tinha 13, 14, 15 anos quando começou a seguir Jesus. Mas, quando ele completou 16 anos, Jesus reuniu os seus discípulos mais próximos. Jesus já era muito conhecido em toda a região da Galileia, seja por seus milagres, seja pela sua forma simples e profunda de falar a verdade. E ali ele chama 12 para formar o colégio apostolar. 12, dos quais 11 eram galileus, da Galileia, trabalhadores, pescadores, agricultores, homens simples do povo, e um era judeu. A Judéia era conhecida como a região nobre da Palestina, a região dos orgulhosos. E exatamente esse que veio da Judéia seria Judas, da cidade de Queriós. E ali, em meio aos 12, que alegria João teve quando foi chamado, e não somente ele, mas seu irmão Tiago também. E a sua mãe, que nesse momento já seguia Jesus também, ficou estrangulada de alegria, por ter os 2 filhos escolhidos pelo Messias. E a partir daí, João foi
testemunha ocular da saga de Jesus. Quando abrimos os 4 evangelhos, desde o evangelho de Mateus, passando pelo evangelho de Lucas, de Marcos e finalizando no próprio evangelho de João, nós encontramos João, Pedro e Tiago em quase todas as situações narradas pelo evangelho em que envolvia Jesus. Dentre os apóstolos, João era considerado o apóstolo amado. Não porque Jesus amava mais João, mas porque João era, dentre os 12, o que entendia melhor os conceitos de Jesus. O que aparentemente pode parecer estranho, uma vez que o mais velho entre todos era Simão Pedro, que segundo alguns estudiosos tinha de 40 a 45 anos quando foi convocado. Os demais giravam em torno de 25 a 35 anos. No entanto, João, filho de Zebedeu, foi convocado ao apostolado quando tinha apenas 16 anos. E isso é algo extraordinário, porque era aquele dentre todos que compreendia melhor os conceitos de Jesus, dando à humanidade um exemplo de que nem sempre a idade cronológica corresponde à madureza espiritual. Certo dia, sua mãe Salomé, ao ouvir um sermão de Jesus às margens do lago, num momento de arrebatamento se volta e diz: Senhor, permita que meus 2 filhos estejam ao seu lado no paraíso, uma à direita e uma à esquerda. Naturalmente que os outros apóstolos não gostaram muito desse pedido de Salomé, mas nós sabemos como é mãe, e mãe é mãe, e naquela época também era assim. Mas Jesus responde brandamente dizendo: será que eles poderão beber do meu cálice, ou seja, dar a vida em nome do Evangelho? E os 2, com certeza, Senhor. Mal saberiam eles que os 2 pagariam o preço e beberiam até a última gota do cálice do Cristo, uma vez que Tiago foi o primeiro apóstolo sacrificado em nome do Evangelho, quando no ano 34 foi decapitado por Herodes Antipas. E João, dos 12, teve a tarefa mais árdua, permanecer na terra durante largos anos, na perseguição, na persistência e na perseverança do Evangelho de Jesus. Bem eu sei que podem beber, mas isso não depende de mim, depende de meu Pai que estás no céu. Quantas recordações! A alegria de João quando vê o seu mestre entrando em Jerusalém, na cidade dos reis, ovacionado como novo rei dos judeus. E a dor da última ceia, quando Jesus diz que em 3 dias estaria morto. Ele estava ali, no Jardim das Oliveiras, presenciou Judas trair Jesus com um beijo, presenciou os soldados romanos prendendo Jesus. Foi o único dos 12 que não fugiu. Perseverante ficou ali. Acompanhou Jesus até o palácio de Caifás, dali a Pilatos. E enquanto Pilatos
julgava o Cristo. João perambula pelas vielas da periferia de Jerusalém e bate em uma casa humilde e pobre. E a porta se abre e ele diz: minha mãe. Ele foi preso. E tudo indica que o final desse tormento será a crucificação. Ele foi avisar a Mãe Santíssima. E dali saiu ao lado da mãe de todos nós até o pretório, onde Pilatos decidia as tricas e lutas israelitas. Souberam que Jesus estava numa prisão cavada na rocha. Foram até lá. Viu a Mãe Santíssima ser esbofeteada na cara por um soldado que guardava o local. Acompanhou-a, abraçado a ela, toda aquela triste noite de angústia. E no outro dia pela manhã, se preparou ao lado dela, e estava ao lado dela, e junto de outras companheiras, como Maria de Jerusalém, Maria de Magdala, ex-prostituta, Joana de Cusa, uma das encarnações de Joana de Ângeles, e outras, acompanhando todo o suplício do Cristo. Quando Maria se via aos pés da cruz, estrangulada de dor, ela sente as mãos firmes e carinhosas de alguém que a abraçava. E como uma terra seca que recebe a água, ela sentiu um conforto súbito. Era o abraço carinhoso de João, que a envolvia e chorava junto com ela. Nesse momento, Jesus abre os olhos, olha para baixo, em direção à sua mãe, e diz: mulher, eis aí o teu filho. E olha para João: filho, eis aí a tua mãe. E olha para Maria. Ele estava naquele momento quebrando os laços do sangue e da matéria, entregando a sua mãe ao carinho e ao amor do discípulo amado. João abraçou Maria de forma mais firme e percebeu, quando Jesus orou pela última vez no corpo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E a partir daí, acompanhou Maria, abraçada ao corpo morto de Jesus. Acompanhou o corpo que foi rapidamente sepultado no túmulo virgem de José de Arimateia, porque estávamos às portas do sábado, em que nada poderia ser feito. E no domingo pela manhã, ao lado de Maria, a ex-prostituta de Magdala, e Simão Pedro, foi até o túmulo para inumar o corpo. E ali percebeu que o corpo havia desaparecido. Pedro, rapidamente impulsivo, roubaram o corpo. João, mais sereno: não, Pedro, ele voltou. Lembra quando ele disse que voltaria depois de 3 dias? Rapidamente voltaram ao cenáculo avisar os outros. E antes que a emoção pudesse ser dita ou sentida, adentrou o cenáculo Maria de Magdala com as notícias da sua volta. Mas como Tomé não acreditava, botando em dúvida a fé inabalável do jovem João e dos demais,
até que ele ouve uma voz familiar, como se fosse uma canção. A paz esteja convosco. Vem, Tomé, e toca, para que vejas que sou eu. E durante 40 dias e 40 noites esteve com eles, até a tarde gloriosa nas portas da cidade de Betânia, quando deu as últimas informações, os últimos esclarecimentos e ascendeu ao Pai. A partir daí, João acompanhou Simão Pedro a Jerusalém. Iriam fundar aquela que seria a primeira casa de caridade do mundo cristão, a Casa do Caminho, pois ficava entre o caminho, no meio do caminho entre a cidade alta de Jerusalém e a cidade portuária de Jopa. E ali durante alguns anos, João acompanhou o trabalho. E quando o trabalho estava desenvolvido, João foi para Éfeso, hoje a Turquia, onde adquiriu uma casa. E certa noite acordou assustado, com uma saudade incontrolável de Maria Santíssima, e ouve na acústica da alma: Filho, eis aí tua mãe. Volta a Nazaré, acolhe Maria e leva consigo, ficando ao seu lado até o seu desencarne por volta do ano 60. A partir daí, João vai para Roma, encontra-se lá com Pedro e Paulo, é preso. Paulo mobiliza os seus companheiros para que ele pudesse ser libertado. Mas após a morte de Paulo e Pedro, João é preso, banido a uma ilha chamada Pátimos, uma ilha morta, uma ilha sem vida, uma ilha de pedras. E ali ele ficou durante anos. Os soldados diziam que ele era peculiar. Ele fazia sermão do Evangelho de Jesus aos peixes. E os peixes se aproximavam dele e ouviam. Quando algum soldado chegava, os peixes se afastavam e eles diziam: Irmãos peixes, retornem, eles não farão mal a vocês. E eles voltavam. Falavam às aves. Ali, ele pegou amizade com os soldados, que também estavam prisioneiros ali, porque a troca de guarda era sempre de 6 em 6 meses. E sempre que havia a troca da guarda, eles ouviam: João é uma ótima pessoa. E nesse período de isolamento, a sua mediunidade se agiganta e ele tem a mediunidade da pré-cognição. Ele antevê o futuro e escreve, sob inspiração divina, o Apocalipse, o último livro da Bíblia. Mas em realidade, toda a Bíblia, o Antigo Testamento, o Evangelho, é todo em linguagem figurada. E nós não devemos levar ao pé da letra, mas talvez o mais simbólico livro de toda a Bíblia seja exatamente o Apocalipse. E a partir daí, por levar ao pé da letra, nós acabamos nos aterrorizando com tudo que lemos ali. Mas, por exemplo, quando João diz no Apocalipse: no fim dos tempos as estrelas cairão do céu, e as pessoas imaginam que é possível, ou fisicamente possível, estrelas caírem do céu. Mas em realidade o que ele quis dizer: quando estiver encerrando esse período de provas e expiação da Terra, quando estivermos no ponto clímax da transição planetária, espíritos de alta luz, estrelas, reencarnarão na Terra, simbolicamente. Então, dessa forma, deve ser entendido o Apocalipse de João. Mas ali ele se liberta após alguns anos, retornando para sua Éfeso,
onde desencarna no ano 112, com 98 anos, envolvido pelos amigos queridos. E aí, esse espírito retorna ao mundo espiritual. E aqui apenas um parênteses. Todos os apóstolos eram espíritos ainda equivocados, cada qual com a sua mancha moral. Mas aí eu estou dizendo em meu nome e não da doutrina. É apenas uma conjectura, apenas uma opinião minha, que não deve ser confundida com a opinião da doutrina. Eu particularmente entendo que dos 12, João era o único que já era um espírito puro. E ele retorna à pátria espiritual. Séculos se passam, até que Jesus convoca esse espírito luminoso novamente ao trabalho, para reencarnar como uma missão gloriosa e de grande valia para o movimento cristão que penava com as dores da Idade Média e das Santas Cruzadas. E esse espírito, João Evangelista, que tem esse nome por ter escrito o Evangelho, reencarna novamente. Agora longe da querida Palestina, longe da querida Betsaida, na Itália, num vale de uma região linda chamada Úmbria, na pequena cidade de Assis, no dia 5 de julho de 1182, nasce filho de Pietro Bernardone e Dona Pícara Borlevade. Recebe o nome de Giovanni de Pietro Bernardone, João Pedro Bernardone, em italiano. E ali ele inicia a sua vida. O pai, um rico comerciante, talvez o mais rico comerciante de Assis, trabalhava com tecidos. Mas João, aqui abrimos um parênteses. O nome que você disse é Giovanni di Pietro Bernardone, João Pedro Bernardone. E Francisco? Ele não era Francisco? Sim, só que aí há um detalhe. A sua mãe, Dona Pícara, era francesa. E o apelido que seu pai havia dado a ele era de O Francesinho, que em italiano à época era Francesco, que foi traduzido depois para Francisco. Então o pequeno Francesco, e ficou Francesco, tal forma que ele, por todos, era conhecido como Francesco, e acabou incorporando o nome. E a partir daí, logo nas primeiras fases da adolescência, ele começou a perceber que aquela vida de deslumbre não o satisfazia. Era comum estar ao lado dos empregados do seu pai, dando alimento, dando roupas, o que naturalmente desgostava muito o pai. As brigas eram constantes. Ele ia ao hospital da cidade ajudar com os doentes, os sofredores. Quando mais jovem, já na idade moça, o pai tinha o sonho de torná-lo um próspero comerciante, mas ele não queria. Até que um dia ele tem um sonho estranho. Ele sonhou que estava na loja de seu pai e nas prateleiras não tinham roupas, mas sim elmos, espadas, escudos. E ele ouve uma voz que diz: Tu serás o guerreiro de Deus. Imediatamente ele acorda e imagina que a sua trajetória seria a de um guerreiro,
e se alista no exército para a guerra que a Itália estava enfrentando. O seu pai fica alegre. Ter alguém do exército na família era uma honra, mas, ao se dirigir à cidade próxima, é acometido de uma estranha febre que o conduz de volta a casa e que o coloca na cama por vários dias. Até que ele tem um novo sonho. Não, Francesco, você será um soldado de Deus, não nos campos de batalha da terra, mas no campo de batalha do coração humano. E a partir daí se reforçou nele o ideal de servir a pobreza, servir aos necessitados. Seu pai deu uma briga definitiva. Você quer ser pobre? Você será pobre. Te colocarei no calabouço do castelo. Viajarei. E quando retornar, vamos ver se você ainda gosta da pobreza, porque a partir de hoje viverá a pão e água. No entanto, assim que seu marido saiu, a esposa, porque mãe é mãe, libertou Francisco, cuidou das suas feridas, e ele disse: minha mãe, minha vida não me pertence mais, vou entregá-la a Jesus. E a partir daí, ele continuou o trabalho de assistência aos pobres. Quando seu pai voltou, conversou seriamente com ele. E ele queria que Francisco fosse na missa, conversasse com o padre. E ele até foi. Mas naquela tarde gloriosa, ao sair da missa, com seu pai, sua mãe, o sacerdote e a cidade inteira presente, ele se voltou e disse: meu pai e minha mãe, agradeço a bênção que me deste durante todos os meus anos de vida, mas a partir de hoje a minha vida não é mais minha. Eu não necessito de mais nada material. Seguirei a Jesus. Se despe inteiramente, fica nu, e sai da cidade, e vai morar nas ruínas de uma pequena igreja de São Cosme e São Damião, próximo a Assis. E inicia o trabalho de assistência. Os amigos acham estranho no início, mas a sua perseverança contagia, e eles perseveram com ele. O grupo se agiganta. E ele ouve uma voz que incontidamente e constantemente lhe atormenta a alma: Francesco, reergue a minha igreja. E ele, imaginando-se a obra de reerguimento da igreja de São Cosme e São Damião, mobiliza recursos de doações para que erga a igreja. No dia da inauguração, a igreja lindíssima, o crucifixo no altar. Ele pessoalmente pediu para o pároco da cidade fazer a missa inaugural. E enquanto o padre falava, ele acostado no fundo da igreja, em felicidade e alegria, ele ouve a voz: Francesco, reerga a minha igreja. E atormentado ele sai. O que ele quer? Que igreja eu já reergui? Quando ele percebe que na caminhada alguém o observava por trás, aquela sensação que todos nós temos que estamos sendo vigiados. Quando ele se volta, um mendigo que lhe pedia esmola, ele, atordoado ainda com aqueles pensamentos, joga a esmola e segue seu caminho. Mas ele ainda sente essa perturbação de vigilância. Quando ele se volta, o mendigo está de joelhos chorando. Era um leproso. Não tinha os dedos. A moeda bateu na palma da mão e caiu no chão. E aí ele ouve: Francesco, reerga a minha igreja. E finalmente ele compreendeu que Jesus não falava de pedra e areia,
mas erguer a igreja do coração humano. Foi até o mendigo, o abraçou, e ali ocorreu o primeiro milagre. O leproso se curou. Os trabalhos de assistência de Francisco cresciam a cada dia. Era comum ele correr às casas de Assis, pedindo remédio, pedindo alimento, pedindo roupa, pedindo dinheiro. E um dia ele bateu em uma casa de um rico comerciante. Ele o reconheceu. Era sócio de seu pai. O senhor teria algo para dar para os meus pobrezinhos? Disse Francisco com toda a humildade. O homem, do alto da sua montanha de orgulho, gargalhou e lhe cuspiu na cara. Francisco limpa o rosto, estende a mão novamente e diz: agora que o senhor deu aquilo que eu mereço, o senhor teria algo para os meus pobrezinhos? O homem caiu da montanha de orgulho, começou a chorar, beijou os pés de Francisco e se tornou seu seguidor. Ele dizia que havia se casado com a mulher mais bela e odiada do mundo, a senhora Pobreza, e tinha um voto rígido de castidade e de pobreza, de tal forma que certo dia um dos seus seguidores, da sua ordem, se aproximou dele e disse: irmão Francisco, eu amo a ti, a Jesus, mas não suporto. O desejo sexual me invade a alma. Me perdoa pelo pecado. Francisco agasalhou nos ombros aquele irmão e disse: meu filho, não se culpe por um desejo natural, mas dignifique esse desejo, casando e tendo uma família digna. Mas como servirei a Jesus fora da sua ordem? Todo aquele que segue o Evangelho com retidão, sendo religioso ou não, é um servidor de Jesus. E assim, a vida segue, até que um dia ele recebe uma carta da população de Gubbio, uma cidade ao norte da Itália, que estava com um problema sério, pedindo para que ele o socorressem. E ele vai para pregar o Evangelho do Cristo. Ao chegar lá, o prefeito da cidade põe a par. Há, nas cercanias da cidade, um lobo, um feroz lobo, que está atormentando a população, come as nossas criações, perturba as crianças, os jovens, os idosos, e vejo a hora que ocorrerá uma tragédia. Francisco pede um tempo para orar. Ele ora a Deus. E no outro dia ele chega ao prefeito e diz: tem uma solução para o problema. Que bom, qual a solução? Faremos um acordo com o lobo. O prefeito olhou para ele com uma cara estranha. Será que esse homem realmente é aquele Francisco que o falam? Como alguém em sã consciência poderá fazer um acordo com um lobo selvagem? Sim, faremos um acordo. Ele faz isso por fome. Nós vamos nos dispor a dar alimento diariamente a ele. E ele se comprometerá a não perturbar ninguém na cidade. Se vocês aceitarem a proposta, eu chamo o lobo aqui para firmarmos um acordo. O prefeito aceitou a proposta mais em tom de zombaria do que em realidade. Mas o fato é que, após alguns minutos de vibração e de pensamento, o lobo adentrou a cidade, um imenso lobo negro, e a população ficou alarmada. Enquanto a população afastava, Francisco foi
encontrou o lobo, o abraçou, acarinhava o seu pelo e disse: Irmão lobo, você está prejudicando essa população inteira. Eu sei que tu tens fome, mas a partir de hoje não passará mais fome, porque toda a população lhe trará comida, mas você se reservará o dever de não perturbar nenhum dos habitantes da cidade. E o lobo voltou para as montanhas. O fato é que, no outro dia, o alimento estava na praça da cidade. Todos adentraram suas casas e ficaram espiando. O lobo veio, se alimentou e foi embora. Ao longo dos meses, a presença diária do lobo era tão comum que as crianças e jovens já brincavam com o lobo quando vinha, e ele brincava e ia embora. E tal foi extraordinário o fato que a população de Gúbio começou a contar o caso e dizer: é um milagre do homem de Assis, é milagre de Francisco, é milagre de Francisco de Assis. E a partir daí, ele começaria a carregar o nome que carregaria por toda a eternidade. Segue o seu caminho. Agora a ordem cresce. Ele teve o ensejo e a vontade de pedir autorização ao Papa Inocêncio III para fundar a sua ordem legalmente. Vai ao Vaticano, se espanta com a opulência do Vaticano, mas pede uma audiência. O secretário do Papa, ao vê-lo, com as vestes rasgadas, com as sandálias empoeiradas do caminho, com a testa e os cabelos embabados em suor, como um mendigo, naturalmente que negou. Mas naquela noite, Inocêncio III, o Papa, teve um sonho, que a Capela Sistina estava ruindo, e de repente um magro e baixo mendigo adentra, segura as paredes que param de ruir. E ele acorda, assustado, chama o secretário e diz: por acaso, há alguém que queira falar comigo com trajes de mendigo? Sim. No momento em que Francisco entra na sala de recepções do Papa, o Papa sentado no seu trono de ouro, carregando o anel de Pedro e cercado dos seus cardeais, ele começa a falar com uma beleza incontestável do Evangelho de João. Naturalmente, porque era o próprio João reencarnado. E aí o Papa ficou tão abismado que começou as lágrimas. Desceu de seu trono, se ajoelhou e beijou os pés de Francisco, dizendo: tu és um verdadeiro discípulo do Cristo. Que desejas? Eu não devo e não tenho possibilidade de pedir nada a vossa santidade. Mas se fosse-me lícito pedir algo, gostaria apenas de pedir duas coisas. Pois não. Autorização para fundar a minha ordem já está concedido. E rogar ao teu coração misericordioso que acabe com as santas cruzadas, as guerras santas, matar em nome de Jesus Cristo. E assim o Papa Inocêncio III deu fim à Guerra Santa, cumprindo então Francisco de Assis a sua grande missão na Terra, acabar com a guerra em nome de Jesus. Retorna a sua Assis. A ordem agora chamada dos frades menores se agiganta cada vez mais. Ele continua o trabalho. Agora, os primeiros sintomas do câncer, mas que não o abatem. Ele ainda tem o desejo, aos 35 anos de idade, de conhecer a Terra Santa, ao lado do seu
inseparável companheiro, o Frei Leão, vão de barco, de navio, até a Terra Santa. Trabalham no navio para pagar as despesas da viagem. Ao chegar ali, Frei Leão diria mais tarde que ao passar pelos caminhos de Jesus, Francisco era tomado por um estranho transe, uma emoção incontrolável. Naturalmente, a ótica da reencarnação analisa isso como sendo uma lembrança inconsciente dos tempos que ali ele passava na sua anterior encarnação como João Evangelista. O fato é que, no deserto, na terra árida e desértica da Palestina, Francisco, que já era canceroso, adquire o tracoma nos olhos e, ao retornar a Assis, o único tratamento era queimar os olhos com ferro em brasa. E aí ele fica cego. Continua o trabalho. Continua perseverante no caminho do bem. Até que ele começa uma visita periódica, como sempre fazia, aos leprosos. E também adquire a lepra. Canceroso, leproso e cego. Certa tarde, estava em sua choupana, naquilo que ele chamava de Ranchinho da Paz, quando o Frei Leão lhe chama, entra na sua casa, não encontra ninguém, vai até o jardim e ele, cego, com um ancinho limpava o jardim. Frei Leão vai às lágrimas. Imagina a força daquele homem extraordinário. E pergunta, Paizinho, o nome que carinhosamente Frei Leão chamava ele. E ele se detém para ver de onde vem a voz. Caro irmão, seja bem-vindo. Estava aqui pensando, Paizinho, se a morte lhe chamasse hoje, o que o senhor faria? Ele larga o ancinho, limpa a testa embabada em suor e sorrindo disse, frater, continuaria cuidando do meu jardim. E o diálogo ganhou a história. Porque aquele que está no caminho do bem não precisa abandonar o que está fazendo para seguir outra coisa. O caminho de Jesus é um só, e ele persevera. Já estava com uma idade avançada para a época, 43 anos. Ele pressentiu a morte se aproximar. Pediu que colocassem numa padiola e levassem ao leprosário para se despedir dos leprosos, como ele. Beijou a mão de todos os leprosos ali. Tanto é que os seus biógrafos dizem que ao final da tarde os seus lábios estavam avermelhados com o sangue dos leprosos. Naquela tarde, 15 leprosos se curaram. Ao retornar para o lar, já não saía da cama, e naquela manhã inovidável, do dia 3 de outubro de 1226, antes que expirasse no corpo pela última vez, as marcas do Cristo nos pés e nos punhos, e na testa surgiram no seu corpo aquilo que hoje chamamos de estigmata, as marcas da crucificação. E Francesco Bernardone, o doce cantador de Assis, rompe os laços de cristal do corpo para retornar ao mundo espiritual em glória. E hoje, até hoje,
João Evangelista e Francisco de Assis, que se coadunam no mesmo luminoso Espírito, velam pela humanidade. Porque se João foi o exemplo de apostolado, através de 98 anos de dedicação ao Cristo, Francisco foi o embaixador da humanidade, da humildade na terra, demonstrando que todos aqueles que servem ao Cristo verdadeiramente têm que voltar todas as armas contra o orgulho e o egoísmo. Que Francisco de Assis, o espírito de João Evangelista, possa nos abençoar nesse caminho de redenção, nos auxiliando a vencer o orgulho e o egoísmo que ainda existe dentro de nós. Que assim seja. Meus irmãos, vamos então para a nossa vibração pelos necessitados, e é o momento agora de todos nós nos vincularmos em oração a todos aqueles que sabemos passar por necessidades, e logo após a vibração do passe e da fluidificação das águas. Eu convido a todos a elevar o pensamento a Deus e abrir os braços da alma para que Jesus nos envolva em um abraço carinhoso. E envolvidos nesse abraço carinhoso, vamos pedir-lhe ao ouvido pelas nossas necessidades e aflições, pelas nossas dores de espíritos ainda tão distantes da luz. E vós, o divino amigo, haverá de nos amparar. Rogamos aos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor. Rogamos pelos nossos irmãos em humanidade encarnados, que passam por provas e expiações, dores e sofrimentos, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa. Rogamos, Mestre, que teu sublime amor seja o farol a nos guiar pelas estradas tormentosas da vida física. Rogamos por aqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina como incuráveis. Rogamos a cura, Senhor. Mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Rogamos, Senhor, por todos os nossos irmãos que nos pediram oração e prece, por todos aqueles que nesse momento a nossa mente alcança, que as equipes socorristas do GAEFA, em nome de Francisco de Assis, o nosso patrono, e de Jesus, o nosso Mestre, possa varrer os nossos pensamentos, para que possam ir em direção ao sofrimento de todos que pensamos, levando o bálsamo da paz, da harmonia, da saúde, da proteção, do alívio, da fé, da perseverança, da paz e da harmonia a todos os filhos do Calvário. Rogamos agora pelos nossos irmãos já desencarnados, nossos queridos irmãos e familiares que se foram antes, que retornaram à pátria espiritual, que Deus os ilumine na nova etapa, que recebam de nós o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus,
rogamos pelos irmãos que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro. Rogamos, Senhor, que a chave do arrependimento lhes abra a porta da vida renovada. Rogamos, Mãe Santíssima, agasalha em teu abraço maternal a todos os desesperados que mergulharam no abismo do suicídio. Rogamos, Mãe, abençoa-os, assinalando-lhes a luminosa oportunidade da renovação. E pedimos, por fim, a todos os irmãos que ainda trazem o mal no coração, que ainda são dominados pelo tumor do mal, rogamos, Mestre, plante em seus corações a semente luminosa da verdade, para que a verdade os liberte, os tornando dignos do teu infinito amor e misericórdia. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cairmos em tentação, livrando-nos do mal, porque teu é o reino, poder e glória sempre. Amém. E agora, meus irmãos, vamos à nossa vibração do passe e da fluidificação das águas. Eu convido a todos nesse momento a fechar os olhos e abrir a mente. E pela força luminosa do pensamento, vamos ser transportados às praias de Carfanaum. Diante de nós, o luminoso e plácido Mar da Galileia. As suaves ondas que quebram aos nossos pés como rendas de água. A suave brisa que acarinha a nossa face. E Jesus, luminoso e belo, que nesse momento nos envolve em um carinhoso abraço. Um carinhoso abraço que nos envolve não só o corpo, mas a mente, o coração, a alma. Somos envolvidos por esse halo de luz do Mestre. Essa luz que adentra o nosso organismo com virtudes celestes, como fluidos maravilhosos, como bênçãos divinas, harmonizando o contexto do nosso corpo físico, iluminando a nossa mente dos pensamentos perturbadores, clareando o nosso pensamento, fortalecendo o nosso coração e nossa alma, que nesse momento é invadida por uma onda de fé, de esperança e de amor, até que ouvimos a voz do celeste amigo a dizer: Filho, vai em paz, estou contigo, sei que o mundo é cercado de lutas e desafios, mas mira no meu exemplo, filho, eu venci o mundo, tu podes vencê-lo, não estás a sós. Segue e leva como bússola diretiva da sua vida a conjugação do verbo amar. Vai em paz, filho, e que Deus, o Supremo Pai da vida, o ilumine.
ilumine o seu caminhar. Que assim seja, graças a Deus. E assim, recebemos nesse momento o passe revigorante. As águas já se converteram a remédio, nos restando agora, após no término dessa nossa reunião, agradecer. Agradecer aos nossos mentores espirituais, que de forma tão amorosa dirigem os nossos caminhos na Terra. A legião de espíritos amigos, trabalhadores do GAEFA que estiveram conosco. A João Evangelista, também conhecido como Francisco de Assis, que nos deu a máxima honra de, apesar das nossas incapacidades incríveis, das nossas dificuldades imensas, nos permitiu a honra de homenageá-lo essa noite. Agradecemos à Virgem Santíssima de Nazaré, a Jesus, o nosso Mestre, e a Deus, o nosso Pai, a quem rogamos a misericórdia e a bênção de uma noite de luz e bênção, uma semana de paz e harmonia, nos fortalecendo, nos amparando no propósito da renovação íntima, para que um dia a vida de Francisco, a vida de João Evangelista, não seja apenas uma história para nós, mas seja uma bússola de vida, para que nós, ao nosso turno, possamos ser também considerados luminosos filhos do Criador. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, assim encerramos mais uma reunião de terça, e o sentimento que fica é o sentimento de gratidão. Gratidão aos amigos espirituais, gratidão a Deus, a nosso Mestre Jesus, gratidão a Francisco de Assis, a João Evangelista, e gratidão a cada um que esteve aqui conosco, compartilhando e comungando dessa energia que cada um colaborou para que essa reunião fosse coroada de êxito. Espero sinceramente que cada um de vocês esteja nesse momento sentindo a paz e a harmonia que nós estamos sentindo aqui. Que tenham uma semana de paz, uma semana de harmonia e bênçãos. E agora, os nossos recadinhos. Na semana 1ª de dezembro eu falei de Maria. Na segunda, de José da Galileia. Na terceira, hoje, de João Evangelista. Semana que vem, que é a semana do Natal, estaremos juntos terça-feira, aqueles que quiserem, e falaremos do Natal de Jesus. O porquê o Natal é dia 25 de dezembro. E vamos analisar segundo a lógica da doutrina espírita, aliando textos dos evangelhos, a ciência e a revelação da espiritualidade superior, tentar chegar a uma data que teria sido a real data do nascimento do Cristo e o que simboliza o Natal para a humanidade. Mas tudo isso semana que vem, tá? E na última semana, daqui 2 semanas, fecharemos o mês e o ano com a história de Paulo de Tarso, né? Do mais, dizer que essa nossa live, essa nossa reunião, estará na nossa página do Facebook, Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis. Daqui a alguns momentos também estará no nosso canal do YouTube, o GAEFA Espírita. Aqueles que quiserem conhecer o canal, fiquem à vontade. Ali temos várias palestras, seminários, todas as nossas lives ao longo desses 9 meses, seja as de terça-feira, Evangelho,
seja as de quinta-feira, perguntas e respostas, tá bom? E do mais, convido a todos a quinta-feira, depois de amanhã, estarmos novamente reunidos para mais uma reunião, agora de Pinga Fogo, perguntas e respostas. Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês, uma noite de muita luz e uma semana de muita paz. Fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe.